Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Gestão de Projetos, Metodologia e Inovação para Aumentar a Agilidade e a Adaptação. Então, nesse encontro, nós vamos falar sobre metodologias que são fundamentais para uma gestão de projetos eficientes. Sou Anny Saraiva, coordenadora de operações em educação corporativa aqui no Burel Veritas, e tenho o prazer de moderar esse evento. Só salientando que Burel Veritas, a gente pode falar de muitas formas, tá? Tem pessoas que falam Biro Veritas, tem pessoas que falam BV, mas fiquem à vontade, aqui nós falamos muitas línguas, tá? Então, o BV hoje é referência em qualidade, em sustentabilidade, trazendo projetos customizados, certificações, auditorias e também a área de educação corporativa. É uma empresa voltada para negócios e para a sociedade, tá? Nosso principal objetivo é contribuir e transformar o mundo de forma positiva. Então, aqui nós temos alguns indicadores. Nós somos líderes globais em teste, inspeção e certificação, tá? Ele está presente em todos os continentes e com uma representatividade crescente na América Latina, considerando 10%, muito embasada, né, na entrega do Brasil. Então, a Europa e a Ásia são os principais atuantes com 35% e 28%. Bom, a cada apresentação, nós reforçamos quais são os nossos valores, e esses valores estão presentes diariamente em todos os colaboradores e ações feitas aqui no BV, com clientes internos, externos. A confiança é uma referência para trazer soluções para os clientes, sempre com responsabilidade na entrega, sempre com abertura e inclusão e com ambição e humildade para garantir um progresso e crescimento de forma sustentável. Nossos absolutos são a ética, a segurança e o controle financeiro. Então, aqui nós temos algumas das nossas referências, são nossos clientes, né? Temos grandes players na área de mineração, da tecnologia, de alimentos, de óleo e gás. Isso demonstra que temos soluções para uma gama gigantesca de atuações. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Anny Saraiva, estou no BV desde 2019. Passei por diversas áreas, iniciei aqui no BV na área de SPA, que são auditorias de segunda parte. Passei pela área comercial e hoje eu atuo como coordenadora de operações de educação corporativa. Então, responsável pela operação e gestão de treinamentos, projetos customizados e consultoria, tá? Então, antes da gente passar para o próximo slide e iniciar essa masterclass, é um lembrete, tá? No final desse evento, nós vamos liberar um link do formulário para que vocês preencham e solicitem o certificado de participação de vocês, tá? E conforme o percorrer da apresentação, vocês podem deixar suas dúvidas nesse botãozinho aqui chamado Q&A, que tem aqui embaixo no rodapé. Eu vou selecionar algumas para responder no final da apresentação, tá bom? Então, agora vamos dar início à apresentação. Camila, por favor, fique à vontade para iniciar. Obrigada, Anny. Obrigada pela introdução. Bom dia, pessoal. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Camila Merres, atualmente como responsável de operações de projetos e educação corporativa aqui do Biro Veritas, da nossa divisão de certificação. Eu estou no BV há 10 anos, completei 10 anos em maio desse ano, sempre trabalhando com projetos. Comecei na área de consultoria como consultor, implementando a ISO 9001 em alguns clientes, depois mudei para a área de operação para conduzir um projeto de auditorias no Detran, aqui de São Paulo. A gente fez mais de 6.000 auditorias num projeto aí de 8 meses. Depois migrei para a área técnica, voltei para a área de operações, vim para a área de treinamento e projetos, e desde o ano passado estou com a missão aí de conduzir essa equipe de educação corporativa e projetos aqui na nossa divisão. E hoje eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre projetos, metodologia ágil, inovação, adaptabilidade, tudo isso que entra num contexto muito presente hoje a cada dia. Quando a gente fala
de projeto, né? Basicamente, todas as nossas atividades, quase todas, elas podem ser consideradas projetos. Alguns mais complexos, outros um pouco mais simples e com curta duração. Mas afinal, o que que é, né, um projeto? É um momento, é uma situação onde um esforço temporário ele é empreendido para a criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo, ou seja, a criação de uma solução para eventual situação, problema, enfim. Então, dentro desse universo, é muito importante a gente conseguir diferenciar a diferença de um processo e de um projeto, né? O processo ele tem ali aquela visão contínua, ele tem os seus dados de entrada, a sua produção e dados de saída. O projeto, eventualmente, ele está dentro da área de desenvolvimento do processo, tá? Então, é bem importante a gente ter essa diferenciação aqui. E lembrando que é um esforço temporário, ou seja, ele vai ter um começo, um meio e um final. Ele não vai ter uma repetição contínua, tá? E aí, quando a gente fala também de projetos, é muito comum as pessoas relacionarem com projetos de construção civil, né, de obras, de desenho arquitetônico, enfim. Mas, na verdade, isso é um dos tipos, né? A instalação de uma planta, por exemplo, pode ser um projeto, você planejar e configurar aí uma viagem de lazer pode ser um projeto, um projeto de consultoria, um projeto de auditoria, construção de uma casa, o lançamento de um produto, o lançamento de um serviço. Então, tudo isso pode ser considerado projeto. E é muito legal, porque quando eu percebi isso, né, durante a minha trajetória profissional, eu falei, gente, é muito fácil a gente conseguir se capacitar numa área que é tão ampla e pode ajudar e contribuir para tantas soluções diferentes, né? Então, isso é bem bacana. Né, benefícios, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, é a gente conseguir ter uma visão do planejamento como um todo. E o planejamento envolve o custo, envolve como a gente vai fazer o controle de qualidade, como a gente vai assegurar que os requisitos do projeto lá inicialmente foram atendidos, né? Garantir o atendimento técnico daquele produto ou daquele serviço, garantir que seja entregue dentro de um prazo, né, e que a sua parte interessada ali no final, seja interno ou externo, ou o cliente final esteja satisfeito. Então, quando você cria uma sistemática de gerenciamento de projetos, você tem a segurança de administrar esses quatro principais pontos aqui. E isso hoje em dia nas organizações, quem não está preocupado em garantir que o serviço ou o produto foi entregue corretamente, que foi entregue no prazo, que foi planejado e realizado dentro de um custo, de um budget, né? A parte financeira hoje ela é muito presente nas organizações e todo mundo tem que estar ali responsável, né, por aquele custo. Então, quando a gente consegue mapear, planejar, gerenciar e depois fazer um fechamento do projeto, garantindo que esses tópicos foram atendidos, é realmente o sucesso de um gerenciamento, né? Então, só para ressaltar aqui alguns benefícios e também vantagens, né? Quando a gente, né, novamente, entende ali os requisitos antes do início, né, trazendo uma visão um pouquinho de PDCA, a gente consegue se planejar e consegue executar e monitorar, com certeza esse objetivo vai ser atendido do projeto e, consequentemente, do negócio, né? Imagino que os projetos dentro das organizações, eles estão relacionados a atendimento ao cliente ou atendimento à estrutura organizacional ou a estratégias do negócio. Então, quando a gente consegue fazer esse gerenciamento, certamente o objetivo do negócio está alinhado e vai ser atingido junto com a satisfação das partes interessadas, e aí é muito importante isso nas revisões aí dos manuais, do PMI, etc., isso vem ficando cada vez mais forte, né? A gente não pode só identificar a parte interessada e saber quem são. A gente tem que identificar, a gente tem que planejar como a gente vai se comunicar com essa parte interessada, como a gente vai monitorar essa comunicação, garantindo que estejam todos na mesma página, e depois conseguir medir se de fato aquela expectativa foi atingida.
né? Aumentar as chances de sucesso do projeto e ter os produtos entregues no momento certo, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por situação ou responsável por um projeto ou sendo uma parte interessada, onde houve atraso de entrega. E eventualmente esses atrasos eles prejudicam outras fases dentro de uma organização, outros processos que causam um impacto negativo muito grande, né? Então é muito importante a gente conseguir ter essa visão do todo e garantir que essas vantagens estejam presentes no nosso dia a dia. E uma coisa que é muito importante nesse cenário também é conseguir ser capaz de identificar o que pode ser mudado, o que pode, como você pode gerenciar a mudança dentro do escopo, ou dentro da equipe, ou dentro do custo, dentro do projeto como um todo, e o que eventualmente não pode ser mudado, né? Essa é uma linha muito tênue que profissionais da área de gestão de projetos, gerentes de projeto, PMO, coordenadores, precisam ter essa visão muito clara onde a gente consegue mudar e como a gente vai mudar, garantindo que as premissas do projeto não sejam, né, dispersas, e onde a gente não vai mudar. E quando a gente não puder mudar, quais vão ser as ações que a gente vai tomar, né? Aqui a gente traz o equilíbrio da influência de restrições do projeto. Eventualmente, uma mudança ela descaracteriza tanto o escopo ou tanto as premissas que é melhor começar um outro projeto e não fazer um gerenciamento de mudanças, né? Então é importante ter conseguir fazer essa diferenciação. E mais um ponto aqui em relação a mudanças, trazer a questão da flexibilidade, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas profissionais que atuam em gestão de projetos, que atuam com metodologia ágil e que não consigam lidar com mudanças, ter a flexibilidade de enxergar novas possibilidades para uma solução, é muito complicado, é até sofrido para a pessoa, né? Hoje, cada vez mais a gente está em ambientes e falando com clientes, e às vezes o cliente nem sabe muito bem o que ele quer, e a gente tem que saber, né, gerenciar isso. Então, faz parte do processo de gerenciamento de mudança a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, tá? Mas não esquecendo esse ponto aqui do lado que existe um limite, né? A gente não pode mudar e descaracterizar não sendo seguro com as premissas. E aí, quando a gente fala de metodologia e abordagem, né? Hoje se você der um Google aí de metodologia de gestão de projeto, vai aparecer dezenas de coisas, vários nomes em inglês, né? E a gente tem basicamente três tipos de abordagens, né? A gente tem a abordagem preditiva, que é aquela abordagem tradicional, é o waterfall, é o modelo cascata onde cada ação ela só pode dar início após o término da ação anterior, né? Eventualmente tem uma escala ali de sequência e cadenciamento, e também até antes de iniciar o projeto em si, existe toda uma fase de planejamento de tudo, né? Se a gente olha para o PMBOK, ele dá ali uma série de itens que você tem que se planejar antes de iniciar de fato o projeto. E o modelo preditivo é exatamente isso, tá? Não posso dizer que é um modelo ruim, né? Esse não é aqui o meu objetivo, e eu acho que, na verdade, não existe um modelo ruim ou um modelo bom, né? Existe um modelo que mais se adequa à sua organização. Quando a gente fala do outro extremo, né, que a gente está falando de adaptativo, de metodologias adaptativas, a gente já está falando de metodologias ágeis. E aí, dentro da metodologia ágil, qual é o principal critério, a principal característica de um projeto para que a gente consiga abordar a metodologia ágil? É a incerteza, né? Isso é totalmente diferente, totalmente o oposto do waterfall. A incerteza, e aí eu estou falando, pode ser uma incerteza de escopo, uma incerteza de budget, de custo, uma incerteza de prazo, né? Então, eles são os dois extremos. E aí, no meio disso, tem a abordagem híbrida, né? Que ela é muito legal e que isso está
cada vez mais se misturando e estando presente na realidade, porque é justamente você conseguir fazer um pouquinho do preditivo e já conseguir também fazer um pouquinho do ágil, dependendo do escopo do projeto, tá? E a gente tem também a abordagem iterativa e incremental, que elas estão mais relacionadas para o ágil e elas se diferem um pouco. Então, a incremental, ela traz pontos aqui de inclusão, né, de funcionalidades. Então, é um cenário bem amplo quando a gente fala de metodologia ágil. A preditiva, como eu falei, a gente tem a definição do escopo, a gente tem a definição do cronograma, a gente tem a definição de custo, de risco, e tudo isso é feito antes do projeto iniciar, né? Então, é possível você prever quase todos os riscos e mitigar esses riscos, né? E prever aqui os erros. Mas também não é todo projeto que você consegue ter essa visão total, né? Por isso que vale muito essa avaliação do escopo. E aqui o waterfall, né, trazendo essa metodologia preditiva, você tem sempre a definição do requisito, né, do que precisa ser executado, qual é a solução que precisa ser resolvida. A gente tem uma análise de viabilidade desse projeto, e normalmente isso é feito, né, por altas lideranças, enfim, quando a gente está falando de projetos internos, por exemplo. E aí a gente tem, de fato, o planejamento do projeto e a aprovação dele. Depois a gente tem o desenvolvimento desse projeto e depois a gente tem as fases finais de teste antes da liberação final e o acabamento do produto final ou serviço final. Isso traz uma sequência e por isso que ele é chamado de cascata. A gente não pode partir direto para o desenvolvimento antes de fazer as etapas anteriores, tá? E ele, uma característica importante também, ele é muito documentado. É um projeto gerenciado com muitos documentos, tem o plano de gerenciamento, dentro do plano, não sei, né, quem já viu um plano de gerenciamento de um projeto complexo e de alto impacto, é um documento enorme, né? E ele é um documento vivo, ele vai se atualizando no decorrer do desenvolvimento. Então, é realmente o controle da documentação, ela está muito presente nesse modelo, tá? E quando a gente fala do adaptativo, é o que eu mencionei, né? São projetos de alto nível de incerteza e que podem mudar muito fácil ou muito rápido, né? E por conta dessa característica, a metodologia ágil, ela traz o processo de feedback das partes interessadas mais frequente, né? Então, no tradicional, você faz tudo, executa tudo e depois você entrega. No ágil, não. Você vai fazendo por pequenas fases e vai entregando e vai coletando feedback e vai fazendo o processo de retroalimentação para que o seu processo fique, para que as atividades do projeto e do processo fiquem melhores, né? E aí as coisas vão avançando. A híbrida, né, como eu falei, ela pode ser usada nas duas formas, né? E a interativa, como eu mencionei, ela tem ali, ela deixa claro todas as opções e requisitos do projeto. Então, você sabe exatamente o que vai fazer, mas ainda assim ela tem uma potencial chance de mudança muito frequente. E o incremental, ele vem trazendo funcionalidades e vem sendo incorporado, como o nome já diz, né? Incrementado ao produto ou ao serviço, tá? Então, a gente tem esses cenários. Mas, quando a gente olha para qualquer tipo de abordagem, a gente tem aqui pontos críticos que precisam ser monitorados, precisam ser pensados e cuidados, né? A gestão do tempo, independente se é gerenciado por uma metodologia ágil, quando a gente fala de um Scrum, por exemplo, que tem ali o tempo das sprints de 4 semanas, isso precisa ser monitorado, né? Não é só porque a gente fala que são 4 semanas que é um processo mais rápido que ninguém vai olhar para isso. A gestão de prioridades, então, é papel da pessoa que está conduzindo esse projeto, seja como Scrum Master, seja como gerente de projeto, como coordenador de projeto, garantir que o time envolvido saiba quais são as prioridades e como você consegue gerenciá-las,
né? Visto a questão do tempo, visto questões de custo, de escopo, de expectativa, né? Às vezes a gente faz uma rodada de feedback com o nosso cliente final, com partes interessadas, e aí a parte interessada solicita uma mudança de requisito que vai impactar em tempo, que vai impactar em custo. E aí, como a gente gerencia essa prioridade, né? A produtividade, então garantir que realmente as coisas estão acontecendo ali no momento que elas precisam acontecer e de maneira eficiente, né? Não é gastando tudo que a gente tem, todos os recursos, ou a equipe trabalhando 24 horas, né? Então, garantir a produtividade de maneira inteligente e eficiente, garantir o planejamento, né? Eu, particularmente, acredito muito na força do planejamento. Eu acho que quando a gente para um pouco para pensar o que fazer, independente da situação, tá? Independente do projeto ou, enfim, da atividade, você consegue raciocinar e enxergar quais são os seus riscos. E aí sim tomar decisões, né? Encontrar caminhos para que o teu desenvolvimento no projeto seja seguro ou não tão seguro, mas que você conheça quais são os seus riscos, né? Então, o planejamento ele nos ajuda para isso. A questão de custo, então, como eu falei, né, todas as organizações prezam por isso, ninguém gosta de desperdiçar dinheiro, de perder dinheiro, de ter retrabalho que envolvam, né, um reinvestimento, então é um ponto muito crucial, e quando a gente olha para o PMBOK, ele traz ali na versão 6, né, vários itens de controle, várias formas de controlar e de monitorar os custos, os riscos e os desafios, né, as oportunidades do projeto. Então, normalmente é muito comum as pessoas fazerem uma análise de risco no início do projeto e depois, né, ninguém nunca mais olha para a análise de risco. Ela fica lá dentro do planejamento, do plano de gerenciamento e ninguém olha. Então, é realmente algo muito importante e nos ajuda muito a minimizar os nossos problemas, tá? Realmente a análise de risco, a condução de uma análise de risco envolvendo todos os integrantes do projeto, que é muito importante, não adianta o gerente de projeto só fazer análise de risco, ela traz uma segurança para a equipe, tá? As pessoas, né? Então, tudo aqui é feito por pessoas. Quando a gente está falando de projetos, claro, pode ter envolvimento tecnológico, envolvimento de máquinas, de ferramentas, mas isso é direcionado por pessoas. Então, é muito importante garantir que as pessoas do projeto estejam qualificadas, que elas conheçam quais são as suas responsabilidades, que elas saibam fazer o que elas precisam fazer, né? E ter esse também processo de feedback e alinhamento constante, né? Metas no sentido de atingimento de objetivo, né? Quando a gente tem no ágil sprints planejadas, por exemplo, e cada sprint tem ali um objetivo de entregar uma funcionalidade, de entregar uma etapa do projeto, acaba sendo uma meta, né? E isso precisa ser também gerenciado. E resolução de problemas, né? Como todo mundo deve ter aqui alguns problemas, principalmente no ambiente de projeto. A forma de você resolver e, na verdade, você analisar, identificar e conseguir resolver problemas numa situação onde você às vezes tem pouco tempo, não tem recurso, é uma habilidade, né? E a resolução de problemas, ela está presente até em outros, em processos e não só em projetos. Então, é muito importante que o profissional esteja capacitado para conseguir trazer essas soluções. E a metodologia ágil, né? O que é isso? Por que a gente fala metodologia ágil? A gente pode aplicar em tudo? É para fazer meu projeto ser mais rápido, né? Muita gente associa o ágil com a agilidade de velocidade, o que não está errado, mas não é só isso, né? O ágil, ele tem uma característica de extrema colaboração das pessoas envolvidas. Então, por conta dessa colaboração e por conta de ter os requisitos, né, o backlog ali daquele produto ou daquele serviço separado por grupos e depois separado por sprints, isso causa uma resposta rápida à mudança. Então, você coleta o feedback rápido e você pode mudar também muito mais rápido.
E tendo a equipe ali colaborativa e presente e ciente, todas as pessoas cientes das etapas e do que está acontecendo, torna o processo um pouco mais dinâmico, né? Então, tem as entregas mais rápidas e frequentes, tem a transparência de tudo que está sendo feito, né? Não só para o time do projeto, mas para o externo do projeto. Então, traz essa visibilidade de andamento com a velocidade, né? E com a colaboração de todos. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de metodologia ágil é exatamente conseguir entregar o mínimo produto viável, que normalmente a gente conhece, né? O mínimo viável para que você consiga iniciar o seu processo de entrega e ir evoluindo isso de acordo com o tempo, né? Então, às vezes o cliente, se ele recebe aqui uma roda do carro, ele não vai ficar satisfeito, né? Se ele recebe um eixo, ele não vai ficar satisfeito. Se ele recebe metade do carro, ele também não vai ficar satisfeito. Ele vai ficar muito bravo com a gente, né? Mas aí ele recebeu ali o carro completo, tá ok. Só que percebe quanto tempo demorou para que ele consiga atingir a satisfação dele? Bastante. Na metodologia ágil, você tem uma característica de ter entregas frequentes e possibilitando, eventualmente, a necessidade, suprindo a necessidade em pequenas parcelas, né? Então, primeiro você entregou o skate, depois você entregou o patinete, melhorou para a bicicleta, melhorou para a moto e no final entregou um carro. Então, ele já conseguiu se deslocar aqui, né? Veja que o problema a ser solucionado aqui talvez seria um deslocamento. Então, ele conseguiu se deslocar, não era da maneira ideal, como ele contratou ali no final, mas a gente conseguiu atender a expectativa dele. E às vezes o cliente nos contrata, né, ou nos aciona como especialistas em projeto e ele nem sabe que ele quer um carro no final das contas, né, nesse exemplo. Ele sabe que ele quer se deslocar. E aí a gente entrega o skate, ele fala, não gostei muito, mas deu para me deslocar. Entregou o patinete, já melhorou. E aí no final ele entende, não, o que eu precisava mesmo era de um carro e conseguir aqui atingir esse objetivo. Então as entregas parciais, elas refletem exatamente isso. É claro que você não vai entregar uma coisa incompleta e inutilizável, inútil, né? Não é esse o foco aqui. É realmente você ter mínimos produtos viáveis, entregas que podem ter funcionalidades, seja de serviço ou de produto, mas que ainda vai ser aprimorado, vai ser construído, tá? Então, como eu mencionei, né, a cultura ágil, ela veio da área de tecnologia, da área de TI nos anos 90, então é algo que já tem aí uma maturidade de mercado e que traz um manifesto ágil. E desse manifesto ágil, eu elenquei aqui alguns assuntos, alguns tópicos, que é, por exemplo, a colaboração, né? É um time que está muito alinhado e que se ajuda, né? É uma característica também de equipes de alta performance, para você aplicar uma metodologia ágil dentro da organização, tá? Equipes iniciais ou equipes mais júniores, que não têm a visão, às vezes, do todo, pode dificultar essa implementação. O compartilhamento, então, porque você tem uma equipe muito colaborativa e muito unida, você tem o compartilhamento mais fácil de situações, de experiências e visões, né? Você tem a empatia, porque você criou ali um relacionamento, não existe julgamento, né, das pessoas, a multidisciplinaridade, então, dentro desse universo existem várias pessoas com várias skills, e claro, cada um tem o seu foco, mas eventualmente o João consegue fazer o trabalho do Pedro, né, dentro de um universo ágil. E um propósito, então é preciso realmente ter um time engajado para que você atinja o propósito. Percebam que é uma cultura muito relacionada ao engajamento de equipe, né, à gestão de pessoas. Então, isso é uma coisa bem interessante quando a gente olha para a tecnologia, né? A gente às vezes tem a impressão de que a, projetos de tecnologia, pessoas que trabalham na área de tecnologia, trabalham ali no seu universo, né, fazendo a programação, enfim, uma coisa
muito individual. E, na verdade, a metodologia ágil, ela trouxe totalmente esse oposto da ideia que a gente tem, né, normalmente. Então, é algo muito bacana. E aí, quando a gente fala de ecossistema ágil, a gente tem alguns tipos de metodologias, né? A gente tem, por exemplo, o Kanban, que muita gente deve conhecer, que é aquele quadro de gestão à vista, normalmente colocado em áreas de produção, né, para fácil visualização. Ele traz ali três principais colunas, né, desse quadro. Então, tem as atividades que precisam ser executadas, as atividades que estão sendo executadas naquele momento e as atividades já finalizadas. Com essa visão, você consegue ter você, né, você como gerente de projeto ou qualquer pessoa envolvida no projeto consegue ter uma visão de onde a gente está, em que momento a gente está, o que que falta fazer, o que que falta acabar, o que que já está pronto e eventualmente pode ser liberado, né? Então, o quadro Kanban, ele é uma forma muito simples e muito eficiente para trazer essa visão de gestão à vista, tá? O XP, que é o Stream Programming, ele é uma metodologia muito voltada para desenvolvimento de softwares, tá? Ele tem alguns valores relacionados à comunicação, relacionados à simplificação, né, das atividades e dos requisitos. Ele tem valores relacionados a feedback constante também, como a gente já viu, e coragem e respeito. Então, é muito interessante, mas ele está bem voltado para desenvolvimento de softwares, tá? O Scrum, que é o mais popular de todos e o mais aplicado, né, de todos, ele traz ali uma série de etapas para você aplicar a metodologia Scrum, né? Uma série de cerimônias que a gente chama. Então, tem a definição do backlog, tem a revisão do backlog, que é a revisão dos requisitos, tem a separação do backlog da sprint, ou seja, qual pedacinho do meu projeto eu vou tratar naquela sprint, quais requisitos eu vou atender de acordo com aquela sprint. A gente tem as reuniões diárias, né, do que está sendo feito, do que eu posso melhorar, o que eu preciso para melhorar. A gente tem as revisões das sprints, as retrospectivas. Então, é uma metodologia com várias cerimônias, tá? E além das cerimônias, existem pessoas chaves, né? Então, a gente tem o Product Owner, que é aquela pessoa que está normalmente investindo no projeto, né? É o dono do projeto, quem está pagando por ele. A gente tem o Scrum Master, que é o maestro do jogo, ele faz a relação com o Product Owner, com a equipe do projeto, com outras partes interessadas, e ele conduz basicamente essas cerimônias que eu mencionei. E tem a equipe de projeto de desenvolvimento, né? Mas elas estão muito relacionadas. Não é o Product Owner ou não é o Scrum Master que vai garantir essa entrega, né? A equipe como um todo, dentro de um intervalo determinado, que normalmente ele é mais curto dentro dessas 4 semanas, e dentro de um pacote de requisitos específicos que é o backlog, tá? A gente tem o Lean Manufacturing, normalmente o pessoal conhece, né? Ela está mais para uma filosofia de gestão do que de fato uma metodologia, mas como ela traz essa questão de redução de desperdício, de fazer o mínimo, né? O just in time, de ter o seu produto ali finalizado, sem exceder tempo, sem exceder investimento ou recurso, ele também é considerado uma metodologia ágil, e ele pode ser aplicado, né, para vários segmentos, tá, gente? Se vocês pesquisarem Lean, vai aparecer Lean Manufacturing, Lean para sistemas de saúde, Lean para escritório, então tem realmente muitas vertentes, tá? O FDD, ele é outra metodologia também aplicável para desenvolvimento de softwares. Ele tem ciclos curtos de desenvolvimento, ele tem entregas constantes e menores, né? Então, a cada semana, a cada dia existem entregas ali de um software e com funcionalidades que vão se complementando ao longo do tempo. Tá? Ele é bem exatamente aquela figura que a gente viu em slide anterior, só que voltado para desenvolvimento de software, tá? E o SAFe, que é o Scale Agile Framework, que ele é basicamente o gerenciamento de projetos ágeis em grande escala.
né? Ele também traz alguns valores específicos relacionados à qualidade integrada, à transparência nos resultados, à colaboração, à cadência de fases e de entregas e os ciclos de aprendizado. Então, se a gente olha assim de uma visão macro, eles são bem similares, né, um com os outros. Eles têm a visão ali de executar de uma maneira mais rápido e entregar de uma maneira mais rápido, com o objetivo de ter um feedback e aplicar essa melhoria, né? Basicamente isso. E num ambiente onde pode mudar o requisito, pode mudar o cliente, pode mudar o custo, antes existia um budget, agora não existe mais, né? E como a gente faz isso? Então, a ideia aqui não é aprofundar nas metodologias, é mais para apresentar para vocês quais são, tá? E falando, conectando isso com a questão do que eu falei mais cedo sobre adaptação, né, sobre tailoring. O tailoring no PMBOK, na versão 7, ele vem muito forte, trazendo essa visão de feito sob medida. É um termo usado, né, em alfaiataria, de fazer sob medida. Ou seja, fazer o que serve para você e para o seu projeto, considerando o seu contexto, considerando o escopo do projeto, a complexidade, a equipe envolvida, mas não existe uma metodologia escrita em pedra, né? E é exatamente isso que hoje a sociedade e o mercado precisa. A gente não tem como mais falar que é só o modelo cascata que vai funcionar para gerenciar projeto, como era 15 anos atrás, né? Assim, para a extensão do mercado era muito baseado no cascata. E o ágil estava extremamente voltado para a tecnologia. E hoje não é mais assim. A gente consegue adaptar, né? E realmente fazer algo que não seja imóvel ou fixo. As coisas mudam, né? As pessoas mudam, as necessidades mudam a cada dia. Então, hoje a gente tem necessidades de sociedade de ter um aplicativo que nos entrega a comida se a gente pede em 20 minutos. Né? Se a gente daqui 10 anos, será que um aplicativo como esse vai continuar atendendo a nossa necessidade? Né? Provavelmente não. Então, é realmente olhar para isso e olhar para uma forma de aplicar o Taylorismo dentro do seu projeto, né? Essa forma, ela está muito baseada em selecionar uma metodologia que mais se adequa. Quando você seleciona essa metodologia, você vai olhar para a sua organização, né? O que é necessário alterar, às vezes, na organização? A estrutura organizacional te permite aplicar ela ou mudar essa metodologia? Se sim, se é possível, você vai olhar então para o seu projeto, ajustar de acordo com a base no porte do projeto, com a criticidade, com fatores de partes interessadas, de custo, e aí realizar o tailoring do seu projeto, ou seja, realizar o ajuste sobre medida do seu projeto. Misturando isso com aquela abordagem híbrida, né? O híbrido ele conversa exatamente com isso. Então, eu gostaria de fazer gerenciar o meu projeto no modelo cascata, mas eu quero dividir a cascata em pequenas sprints, em fases, né, de rápido e ter uma reunião ali diária para ver como é que funcionou e depois eu vou fazer uma revisão desse sprint. Você pode mesclar as duas coisas, né, se isso funcionar na sua organização e se isso funcionar para o seu projeto. E aí você vai inspecionar e adaptar se for necessário, implementando as melhorias contínuas, né? Muito falado em sistema de gestão, em normas auditáveis, mas melhoria contínua ela não está só dentro desse universo de certificação, né? Ela está realmente, precisa ser incorporada em atividades, em processos e em projetos, para que a gente sempre evolua. Né? Então, é possível trazer essa visão e fazer até uma análise como esse gráfico aqui, de como está, né, o critério usando a metodologia preditiva, quanto você pode se pontuar, né, dentro da sua organização. Como que você pode fazer essa autoavaliação? E aí identificar os pontos que você pode melhorar. Esse é o principal objetivo, tá?
O tailoring, então, ele é fundamental e eu acho que é algo que cada vez mais vai ficar mais ainda presente, né, dentro das organizações. E o profissional que conseguir entender isso, aplicar esse taylorismo dentro dos processos e dos projetos, sem dúvida vai ser um profissional de sucesso, tá? Quando você fala de tailoring do projeto, né, você está falando de olhar para o seu produto, para a sua equipe e para a cultura, né? Então, olhar se realmente o tipo do produto ou o tipo da entrega vai se adequar com aquela forma que você está desenhando, se existe a tecnologia que está disponível, ela vai ser compatível com a metodologia que você está trazendo, estabilidade dos requisitos, entrega incremental, se é necessário, se não é, se existe uma forma de fazer, tá? Olhando para a equipe, né? Você vai olhar, poxa, eu tenho uma equipe equipe, né? De uma pessoa, às vezes acontece. Ou uma equipe de duas, três pessoas. Não dá para você criar ali muitas sessões de cerimônia, por exemplo, senão o pessoal vai ficar o dia inteiro fazendo as cerimônias e não vai conseguir trabalhar, né? Então, existe uma análise, uma sensibilidade até da equipe, de como você pode gerenciar isso. E olhar para a cultura também, né? Olhar para a cultura organizacional, a forma de empoderamento das pessoas, de confiança dos membros. Tudo isso vai interferir, vai impactar nesse taylorismo, tá bom? E falando sobre inovação, né? Quando a gente fala sobre inovação, a primeira coisa que vem na cabeça é inovar, trazer tecnologia, trazer processos mais rápidos, feito por inteligência artificial, por robô, etc. E isso faz parte, acho que a gente tem que sim olhar, né? Cada vez mais a inteligência artificial, ela está aqui para nos ajudar e a gente tem que aproveitar isso. Mas não é só isso, né? A gente pode incorporar essas metodologias ágeis em projetos que anteriormente eram gerenciados de maneira tradicional, de maneira preditiva. Isso é uma forma de inovação. Trazer realmente as tecnologias, então, hoje em dia existem muitos softwares, muitas ferramentas tecnológicas que nos ajudam a controlar prazo, controlar custo, controlar entrega, né, avaliação das entregas. Então, realmente usar isso a nosso favor, focar na experiência do usuário, isso é muito, muito, muito importante, né? O que que o meu usuário final, o que que o meu cliente final, às vezes o usuário final não é o cliente, mas enfim, o que que essa pessoa, né, esse indivíduo, ele precisa, o que que ele espera do meu projeto? Se a gente ter essa visão muito clara, é muito fácil você conseguir olhar para trás, conseguir olhar se realmente o que você está fazendo vai atingir aquilo, né? E focar nessa experiência. A gestão de riscos proativa, então, como eu falei, né, não deixar o mapeamento e a análise de risco dentro da gaveta. Olhar para isso, fazer de uma maneira simples, fazer uma escala simples, que seja compreendida pelas pessoas, né? Não fazer uma matriz super, ultra, mega elaborada que só uma pessoa consegue mexer na planilha. Não adianta, né? Então, realmente trazer estruturas que sejam de fácil acesso e estruturas organizacionais ágeis. Então, montar um time, ter um time que está alinhado com aqueles itens da cultura que eu mencionei, né? Isso vai fazer toda a diferença. E aqui um dado interessante, né? Hoje no Brasil, de acordo com o PMI, 53% das organizações se autoavaliam com nível de maturidade em gestão de projetos como inicial ou básico. Metade, mais da metade das organizações que responderam essa pesquisa consideram seu nível básico. Ou seja, olha o tamanho da oportunidade que pessoas, gerentes de projeto, coordenadores, PMOs, conseguem deslumbrar aí nesse mercado brasileiro, né? 9% só das organizações apresentam um nível de maturidade avançado ou otimizado, ou seja, é muito ainda embrionário, né? E o porquê? Quais são os principais desafios? Falta de engajamento da liderança, falta de alinhamento entre as equipes e dificuldade na definição do escopo, né? Quando você tem a dificuldade de tentar ali definir o escopo completo, talvez você não vá avançar mesmo. Às vezes você precisa definir uma partezinha dele,
né? E realmente isso é uma habilidade. Então, é uma oportunidade enorme de desenvolvimento de profissionais que gostam da área de gestão de projetos, assim como eu, que têm essa familiaridade e que podem aplicar em diversos segmentos. Não existe limite, tá? Não existe limite mesmo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a nossa solução, então, hoje, dentro do meu gerenciamento de projetos aqui dentro do BV, existe a área de educação corporativa e a gente entrega várias soluções para isso, para ajudar as pessoas a se capacitarem e também para gerenciar projetos, tá? Apesar de ser uma área de educação corporativa, a gente entrega projetos de consultoria. Então é algo bem bacana e que está muito em alta, o mercado está super aquecido agora, tá? A gente tem mais de 20 anos de experiência, trazendo aí oportunidades de qualificação para vários setores do Brasil, com mais de 160 cursos disponíveis, mais de 5 mil empresas atendidas, e a gente conta com uma equipe muito forte de instrutores e consultores para nos ajudar a entregar essas, esses serviços, né? Áreas de atuação, então a gente fala sobre melhoria de processo, a gente fala sobre qualidade, segurança e meio ambiente, a gente fala sobre sustentabilidade, também está muito forte, é um drive muito forte do mercado. Projetos de sustentabilidade, gente, ajudar as empresas a implementarem boas práticas para sustentabilidade, para atendimento dos ODS, por exemplo, né? Qual empresa que não está falando disso agora, que não está olhando para isso? Quando você combina a sua qualificação de gestão de projetos com sustentabilidade, né, o top hoje em dia. Gestão de risco, liderança e desenvolvimento, segurança da informação e segurança de alimentos também. Como eu mencionei, a gente tem cursos abertos para o público geral, a gente tem soluções customizadas para in-company, a gente tem cursos EADs assíncronos, que são aqueles cursos onde você pode executar no seu tempo, no momento que você puder. E temos os projetos também de implementação, de mapeamento de processo, e universidade corporativa, além da nossa turma de pós-graduação e cursos de extensão técnica, né? E é sobre exatamente isso que eu gostaria também de reforçar com vocês. Esse curso de gerenciamento de projetos, né? Ele é um curso extremamente voltado para tudo que eu falei aqui agora. Foi só uma pincelada do tema, né? A gente tem 1 hora que não daria para me aprofundar muito, mas é exatamente para o objetivo desse curso é conseguir apresentar as metodologias existentes, apresentar as formas de adequação no mercado, o que um gerente de projetos precisa fazer, o que você precisa para ter uma certificação internacional, por exemplo, do PMI, do Prince, né? Os benefícios desse curso, então, né, é um desenvolvimento profissional, você vai sair com um certificado de extensão técnica, você vai conseguir aplicar isso na prática, porque eventualmente você está vivendo isso no seu dia a dia, né? Você consegue fazer essa conexão, porque é um conteúdo de fácil entendimento. E o networking, que sem dúvida é um dos pontos muito importantes aqui para todas as pessoas que trabalham no ambiente corporativo ou não, para facilitar também esse desenvolvimento, tá? O público-alvo, como eu mencionei, né? Quem aplica gerenciamento de projetos, quem trabalha com isso, pode estar em diversos segmentos de organizações. Então, podem ser gestores, coordenadores, podem ser profissionais que querem fazer uma transição de fato de carreira e incorporar habilidades de projeto para aplicar em qualquer segmento, né? Recém-formados, empreendedores. É muito legal essa parte de empreendedores, porque você consegue aplicar algumas formas para organizar a sua empresa, né, trazendo técnicas de gerenciamento de projetos. E hoje o programa ele está baseado basicamente em 4 módulos, tá? Onde a gente vai fazer o módulo 1, que ele é uma introdução sobre gerenciamento de projetos e fala de uma maneira mais macro e de uma visão mais tradicional. Depois, o módulo 2 e 3 é só sobre metodologia ágil, então a gente foca no módulo 2 sobre as diferentes formas, e o módulo 3 especificamente sobre o Scrum. Então, trazendo ali, detalhando todas as cerimônias que eu mencionei, detalhando as responsabilidades, os tipos de entrega, como aplicar o Scrum, né?
Às vezes a gente tem uma visão que é algo muito complexo, é muito difícil, tem muita coisa ali envolvida, mas não é, não é. É de fato você conseguir identificar qual projeto é, pode ser gerenciado dessa maneira, tá? Lembrando que não são todos. Volta lá no Taylorismo de acordo com a sua necessidade e necessidade da sua organização e do seu projeto. E no módulo 4 são as práticas de negociação, né? Como um bom responsável por projetos, gerente de projeto, coordenadores, você precisa saber negociar, gente. É imprescindível, né? Seja negociar prazo, negociar contrato, negociar custo, negociar entrega, negociar requisito, negociar mudança. Então, realmente é uma habilidade necessária e fundamental. Por isso que a gente trouxe ela para o nosso programa, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem nossas redes, porque nós sempre temos conteúdos e masterclass mensalmente, tá? Então é isso, pessoal. Muito Obrigadão. obrigada, pessoal. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.